Amém, queridos? Amém. Eu queria meditar com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 15, o verso 25 ao verso 28. É uma passagem maravilhosa que diz assim: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, ou seja, Deus Pai, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito a Cristo, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Não é um texto simples, não é? Está falando do Pai, do Filho, e é um resumo maravilhoso, mas preciso, de todo o plano eterno de Deus. Então, vou ler de novo. Pois é necessário que ele reine até que todos os inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Eu quero falar sobre um presente do Pai para o Filho. É sobre isso que o texto está dizendo. E o texto está falando sobre a reação do Filho ao presente que o Pai lhe dá. Essa relação é o pilar de todo o plano eterno de Deus. Outro dia alguém me perguntou: pastor, ontem, por que o senhor prega doutrinas difíceis? Nós não pregamos doutrinas difíceis, nós pregamos doutrinas bíblicas, não é? O problema é que o ser humano criou doutrinas, e as doutrinas humanas não são difíceis porque elas expressam o que o coração do homem caído é. Mas a doutrina, por exemplo, da depravação total, nenhum ser humano criaria ela, porque ela é completamente desfavorável ao ser humano. As pessoas entendem a depravação total, mas elas não gostam. Então elas dizem que ela é difícil. Ela não é difícil, ela é difícil para o nosso orgulho. Agora, a teologia da prosperidade o ser humano inventa, e todo mundo entende, porque o coração do ser humano é ambicioso, ele nasceu assim, não é? Todas as doutrinas humanas são fáceis de entender e levam o homem para o inferno. As doutrinas bíblicas, elas são difíceis não para se compreender, mas para se aceitar. É necessário um novo coração para se interessar por aquilo que Deus se interessa, para achar importante aquilo que Deus acha importante. Então as doutrinas bíblicas, elas estão fechadas em toda a Bíblia, estão arrumadas e alinhavadas umas às outras. Você não pode tirar uma. Para ser fiel à pregação do Evangelho, você tem que pregá-la, e para que as nossas vidas, de fato, entendam e se deleitem em Deus, nós precisamos entender todas elas. A nossa obrigação, então, é pregá-las. O que nós vemos é normalmente a pregação da mente humana e uma citação de um versículo para tentar encaixar nas ideias humanas. William Shakespeare dizia que até o diabo cita as Escrituras quando lhe convém, e é exatamente isso. E o diabo cita as Escrituras não necessariamente de maneira errada, mas de uma maneira que contraria as Escrituras. Então o diabo tentou a Cristo assim, citando a Bíblia. Não está escrito que ele daria ordem aos seus anjos a teu respeito? Está escrito sim, Salmo 91. Mas também está escrito, é a resposta de Jesus. Você não pode entender um texto que vai de contra outro texto, porque isso é perverter a verdade de Deus. Então, citar um texto
ter uma ideia e ficar tentando achar um texto, o diabo faz a mesma coisa. Ele tinha um propósito, tentar a Cristo, e achou alguns textos para fazer isso. Não é assim a palavra de Deus. Ela nunca nega a palavra de Deus. Ela é coerente com o todo. Isso que Paulo disse ali em Corinto é exatamente isso, não é? É algo que nos explica todo o plano eterno de Deus no limite daquilo que nós podemos entender. Então, na primeira parte do que nós queremos meditar hoje, eu quero fazer um resumo daquilo que nós já sabemos, mas nem todos sabem, que ouvem. E depois nós queremos falar diretamente sobre o propósito disso, revelado por Paulo ali onde nós lemos. A Bíblia, nessa primeira parte então, um resumão, não é? A Bíblia repetidas vezes, e sem nenhuma modéstia ressalta o fato de que Deus não muda, que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Ele não muda nunca, ele não muda nada. A sua mente não muda, os seus planos não mudam, e ele não muda porque ele é perfeito. Ele não muda o seu plano porque o seu plano é perfeito, e o que é perfeito só pode mudar para piorar. Porque se você pudesse mudar o plano de Deus para melhorá-lo, isso queria dizer que ele não era perfeito. O que é perfeito não pode ser melhorado. O que é perfeito só pode ser piorado. E como o plano de Deus é perfeito, e Deus é a absoluta perfeição, ele nunca muda. A natureza de Deus é perfeita, então ela não muda, porque Deus não pode melhorar, Deus não pode se desenvolver, e Deus não pode piorar. Ele é perfeito, então a natureza dele é fixa. Por isso que Malaquias 3,6 diz: eu, o Senhor, não mudo nunca. Salmo 33,11, o conselho do Senhor, sua palavra, seu plano, permanece para sempre, os planos do seu coração, por todas as gerações. Os planos de Deus não mudam nunca. Em Hebreus 6,17 diz: então, quando Deus quis mostrar mais convincentemente o caráter imutável do seu plano, ele o garantiu com um juramento por si mesmo. Ele quis garantir: meu plano não muda, o meu plano é eterno, ele não muda nunca, jamais, em momento algum. Em 1 Samuel 15:29 diz a mesma coisa. Em Isaías 3, de 1 a 2, a Bíblia diz mais, que a vocação de Deus, o chamado de Deus é sem arrependimento, são irrevogáveis. Deus não faz testes, Deus não chama Jacó para ver se vai dar certo. Uma vez que ele chame, dará certo, porque é ele que chamou, ele fez um plano eterno, ele incluiu. Então Romanos 11:29 diz: porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento, porque só o homem se arrepende, porque o homem chega à conclusão de que escolheu errado, de que fez errado, de que o plano não está bom. Diz, o dom e a vocação de Deus são irrevogáveis, são sem arrependimento, ele é perfeito, ele não pode errar. Tiago 1,17 diz: descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. O caráter de Deus não muda, o plano de Deus não muda, a mente de Deus não muda. A Bíblia sem modéstia afirma isso: Deus não muda, não há absolutamente nenhuma mudança em Deus, não há variações, não há surpresas. No Salmo 102:27 diz: porém tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Tu não muda nunca, por toda a eternidade tu és o que és. Teus planos jamais mudam. Deus não pode aumentar, Deus não pode diminuir, Deus não pode melhorar, Deus não pode declinar, Deus não muda, ele é imutável. Ele não muda devido às circunstâncias alteradas ou a emergências imprevistas, porque ele é eternamente onisciente, ele sabe tudo desde o princípio. Eu e você, nós mudamos porque nós não sabemos como vai ser o dia de amanhã. Nós temos um plano, mas ele vai ser mudado por muitas coisas, porque nós estamos sempre esperando o futuro com uma expectativa. Nossos propósitos são assim, mas os de Deus são eternos, são para sempre, eles permanecem para sempre. No Salmo 33:11 diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do coração do Senhor são de geração em geração. Deus só age
Deus nunca reage, quase que o oposto de nós. Nós reagimos. Amanhã você diz, vou fazer isso e aquilo, mas se amanhã você acordar com uma dor no peito, você vai ter que reagir a essa situação. E se quando tu estiver saindo, amanhã eu vou trabalhar, e se você for assaltado no portão de casa? E se caiu um meteoro na tua casa hoje, enquanto você estiver dormindo? Não é? E se um avião cair na sua casa? Você não sabe. Você vai ter que reagir mediante o que acontecer. Nós confiamos em Deus, nós não sabemos. Deus não, Deus nunca reage, Ele age. A reação sempre depende do que vai acontecer, para me reagir. Deus não faz isso. Nunca, em momento algum, Deus reagiu. Deus age. Age. Não há surpresas para Ele. O Salmo 115, 3 diz, mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Tudo. É assim que Ele é, da perspectiva humana, as coisas são diferentes. Nós podemos achar que Deus muda, porque nós não conhecemos o plano. Nós podemos ver o Filho de Deus andando no mundo e pensar, Ele vai governar o mundo inteiro. Aí quando a gente vê Jesus indo para a cruz, pensamos, mas o plano está esquisito agora. É que nós não conhecemos o plano, e nós achávamos, segundo nossa sabedoria tosca, que o plano de Deus não podia incluir o assassinato do seu filho, mas Ele incluía. Então Deus nunca reage, Ele sempre age, é o que a Bíblia diz. Ele sempre continua a trabalhar segundo o seu propósito, aquilo que Ele fez lá na eternidade. O Salmo 33, de 10 a 12 diz, o Senhor desfaz o conselho dos gentios, Ele quebranta os intentos das nações, o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Isaías 48, 14 diz, ajuntai-vos todos vós e ouvi, quem dentre eles tem anunciado essas coisas? O Senhor o amou, Ele executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Deus amou Israel, e Ele levantou o seu braço contra a Babilônia. Quem pode salvar a Babilônia do braço de Deus? E quem pode destruir Israel se Deus o amou? Daniel 4,35 diz, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a vontade de Deus, Ele opera com os anjos no céu e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão, e não há quem possa lhe dizer, o que tu está fazendo? Não há quem possa, Ele faz o que Ele quer, tanto com os anjos, quanto com os homens. Esse é o Deus da Bíblia. Essa doutrina não é difícil, ela está espalhada por cada canto da Bíblia. Deus reina, Deus é soberano, Deus faz tudo segundo o seu propósito, Ele faz tudo que lhe agrada, com respeito à humanidade. A Bíblia diz, Deus tem predeterminado resgatar um povo para a sua glória. Nada pode frustrar esse plano. João 10, 27 e 29 diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão, porque ninguém pode arrancá-las das minhas mãos. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que tudo, e ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Ele está falando sobre o povo dele, sobre o povo redimido, por quem Ele derramou o seu sangue. Em Romanos 8, 38 e 39, diz o apóstolo Paulo, conhecendo esse Deus, e o Espírito Santo dizendo, pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o agora, né? Mas e no futuro? Nem o futuro, nem qualquer poder, nem qualquer profundidade, nem qualquer outra coisa será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o agora, nem o presente, nem o demônio, nem os poderes, nada. Por quê? Porque Deus tem um conhecimento perfeito, Ele tem uma liberdade perfeita, só Deus é livre para fazer o que Ele quiser, o seu poder garante tudo, porque Ele tem um poder ilimitado, Ele conhece perfeitamente todas as coisas, Ele é perfeitamente onisciente, e Ele faz tudo como Ele quer. Absoluta santidade, absoluta perfeição moral, a sua palavra, não é? O seu decreto, os seus propósitos foram feitos na eternidade, quando nenhum ser existia,
quando não existia nada material, não existia universo. Esta intenção eterna de Deus vai varrendo gloriosamente as páginas da Bíblia, desde Gênesis até o fim, até o Apocalipse. Todos os intérpretes da Bíblia, que são exatos, não é? Que olham para tudo que a Bíblia diz, proclamam e glorificam o Deus soberano. Cada um, de Moisés lá no início, no Gênesis, ao último profeta, Malaquias e depois os apóstolos, todos eles, e Jesus na terra, o imutável propósito divino, a soberania de Deus. Esta verdade muitas vezes é chamada das doutrinas da graça. As doutrinas da graça são aquilo que Deus propôs em seu coração na eternidade fazer para glorificar a glória da sua graça no tempo. E as doutrinas da graça começam com a determinação soberana de Deus na eternidade passada. Deus não pode mudar, é o que a Bíblia diz. Sua palavra não pode mudar, seu ser não pode mudar, seu propósito não pode mudar. Ele não pode mudar, ele é a verdade, ele não pode mentir. Ele não pode dizer algo que não aconteça, ou que não seja como. A Bíblia diz assim, por exemplo, no Salmo 119, 160, a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos duram para sempre. Em João 17, 17, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Em Tito 1 e 2, Paulo diz, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes da fundação do mundo. Em contraste com a teologia, por exemplo, do teísmo aberto, que diz que Deus não sabe o futuro, e que reage à medida que o tempo vai acontecendo, ou seja, não é Deus coisa nenhuma, não é o Deus da Bíblia. Ou daquelas pessoas que dizem que Deus olha para o futuro, como se existisse um futuro para Deus olhar que Ele não tenha decretado. A ideia de que Deus conhece o futuro, e que esse futuro aconteceria mesmo que Deus não existisse, é ridículo. Mas é isso que muitas pessoas acreditam, que existe um futuro, que não tem nada a ver com Deus, e que Deus olha para o futuro, vê o futuro, e faz os seus planos baseados no futuro. Que futuro? A ideia de que acontece alguma coisa fora de Deus é completamente patética. A Bíblia diz que tudo respira, existe e se move nele. Não existe um futuro que não tenha sido decretado por Deus. A ideia de que com Deus ou sem Deus existiria um futuro e simplesmente Deus é um cara que pertence ao universo e que consegue ver o futuro é patético, porque você diz que alguma coisa mantém esse futuro vivo, alguma coisa faz o futuro acontecer que não é Deus, que Ele é só alguém que tem um dom da premonição. Isso é patético, é ridículo. Não existe futuro sem Deus, não existe futuro que Ele não tenha decretado, porque tudo existe nele, por Ele e para Ele. Glória, pois, sejam dadas a Ele eternamente, amém. É a conclusão do apóstolo Paulo. Não existe um futuro que Deus não tinha nada a ver com isso, e Ele olha para o futuro. Quem estaria fazendo aquelas pessoas estarem vivas? Quem estaria fazendo elas estarem respirando? Quem estaria sustentando o universo? O futuro está no decreto de Deus. A presciência de Deus não é se Ele sabe um futuro que um outro Deus está causando. O futuro é o que Deus causa, porque tudo é causado por Deus. Cada ser que existe, respira e se move no seu poder, agora e no futuro, desde que foram criados por Ele. Deus não é um Deus que veio de algum lugar e encontrou esse universo e tem a capacidade de olhar o futuro desse universo. Ele criou o universo, não existe nada sem Deus ou fora de Deus, sabe? Passado, presente e futuro. Então em Isaías 46, 9 e 10 ele diz, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho, o meu decreto será firme, e eu farei toda a minha vontade. Esse é o Deus da Bíblia, em todo lugar, em todo lugar. Então, nós temos a justiça divina, precisa ser entendida, antes que eu entenda os decretos de Deus, para que a gente não fale bobagem.
não é? Apesar da clareza das Escrituras, em toda a Escritura, a respeito da soberania de Deus, grande parte dos que se dizem evangélicos hoje só acreditam na soberania de Deus quando ela está num hino, porque é uma palavra sem sentido. Assim que ele vai para a Bíblia e começa a ler o que a Bíblia diz sobre o que Deus é, como Ele governa, como Ele é rei sobre todas as coisas, como tudo existe nele, como Ele tem um plano eterno que Ele não muda nunca, as pessoas começam a não gostar. E quando elas não gostam, elas dizem que a doutrina é difícil. Especialmente quando se trata da ideia de que Deus elege e escolhe. O protesto sempre é: isso é injusto. Essa objeção deriva da ideia humana de justiça, que não tem nada a ver com Deus, nem com a Bíblia. O problema dos seres humanos que às vezes entram na igreja, não é que eles ficam filosofando. Eles pegam a ideia do mundo e tentam aplicá-las a Deus. Nós precisamos de definições bíblicas para tudo que a gente diz. A definição de amor tem que vir da Bíblia. A definição do mundo de amor inclui relação homossexual, adultério. Todo mundo acha que é amor. Deus não acha. Ele não vê isso como amor. Então não traga a definição de amor do mundo para Deus, porque isso é quase uma blasfêmia. O que as pessoas chamam de amor: eu fiz isso por amor. Deus chama de luxúria, de pecado. Ele tem ódio daquilo. As definições do mundo sobre amor, sobre misericórdia, são todas falsas. As definições fluem de Deus. Por isso Ele nos deu a sua palavra. E nós precisamos das definições bíblicas. Todas as pessoas que vêm com essa história não têm definição bíblica, e nem é um bom filósofo, não é? Para falar em justiça, já que justiça é dar aquilo que as pessoas merecem, o que é justo. Então devemos deixar de lado todas as considerações humanas e nos concentrar na natureza de Deus, como Deus a revelou. A justiça divina é onde a discussão deve começar, para entendermos. E o que é a justiça? Simplificando, a justiça é um atributo essencial de Deus. Deus é justo. A justiça é um atributo essencial de Deus, pelo qual Ele infinitamente, perfeitamente, de forma independente, faz exatamente o que Ele quer fazer, quando Ele quer fazer e pelos motivos que Ele quer fazer. Porque Deus é o padrão de justiça. O que é justo? O que Deus faz. O inferno é justo? Quem fez o inferno? Deus. É justo. Não venha com suas dificuldades com o inferno, elas são irrelevantes. Eu não consigo entender o inferno. Vai acabar indo para lá, vai acabar entendendo. Não é? Não importa. Na minha ideia de justiça, o inferno não é correto, é problema seu. Eu estou interessado no que Deus disse sobre justiça. E o Deus justo disse que criou o inferno. Então, o inferno é uma coisa justa. E se você não gostar disso, vai ser budista, não é? Vai adorar o sol, a lua, Baal, não é? O Deus da Bíblia, o único Deus, o Deus verdadeiro, se revelou em Cristo, se revelou através do Espírito na sua palavra. Então nunca pense que Deus faz as coisas porque elas são certas. Isso é um absurdo. As coisas são certas porque Deus faz. Porque se você pensar que Deus faz uma coisa porque Deus vou fazer isso porque isso aqui está certo, quem que decidiu que aquilo era certo? Quem é o padrão? Deus não faz coisas porque elas são certas. As coisas que Ele faz são certas porque Ele faz. O que Ele diz que não é certo, não é certo. Não importa o seu argumento. Não coma daquele fruto. Pronto, não é mais certo. E se você comer, vai ter as consequências. Certo ou não é o que Deus diz. Deus, não, quando vai tomar uma atitude, ele não pensa, o que é certo? Vou aqui escrever no livro, vou ler no livro. Quem escreveu o livro? Não sei. Não é? Vou ler no livro das coisas certas, o que é certo. Não. Ele é o padrão. Ele é justo. Tudo que Ele faz é justo. Tudo que Ele faz é santo. Ele não pode mentir, porque tudo que Ele diz é a verdade, porque Ele é a verdade. É isso. Portanto, Deus define para nós o que é justiça. Deus é o padrão daquilo que é justo, reto e santo. Sede santos, por quê?
porque eu encontrei num livro lá na eternidade escrito por sei lá quem existiu, que não era Deus. Não, sede santo porque eu sou santo. Essa é a razão. Santidade é o que eu sou. Então a vontade de Deus é livre. E tudo que Ele faz é justo, é o que a Bíblia diz. Isso significa, Ele não está se adequando a um padrão externo. Ele não está lendo um livro. Ele não está estudando a justiça que algum filósofo escreveu. Ele é o padrão. Ele é justo. Quando a Bíblia diz, não há ninguém que faça o bem, porque o padrão é de Deus. Você pode pensar, na minha ótica, muita gente está fazendo o bem. É, você. O problema é que até você, ao falar isso, está dizendo que Deus é mentiroso. Ele é o padrão, Ele está dizendo, ninguém faz o bem. A não ser meu filho nesse mundo, ninguém andou correto. Todos merecem minha ira. Todos pecaram. Todos. Então a justiça de Deus é uma expressão do seu caráter. Não está sujeito a pressupostos humanos caídos. Não está sujeito a pressupostos de seres humanos que estão indo para o inferno. Deus não é julgado. Por isso que Isaías disse, quem é que vai dizer para ele o que fazes? Ele não presta conta a ninguém. Deus não age por obrigação. Deus não age por compulsão, por necessidade. Ele sempre age por prerrogativa própria, sempre independente. Ele faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. É o que Efésios 1:11 diz. Essa é a definição de Deus. Isso tudo que eu falei significa o quê? Ele é Deus. Isso é ser Deus, e porque Ele é Deus, suas ações são livremente determinadas pelo seu ser perfeito. E por mais nada fora dele, porque nada é perfeito, de fato, fora dele. Ele é a perfeição. Então, quando você diz que uma coisa que Deus disse está errada, você não entendeu nada, não é? Aquilo que é justo, direito, é apenas aquilo que Deus faz. Ele não faz nada por compulsão, nada e ninguém que Ele criou merece nada dele. Nem os anjos, que nunca pecaram. Tudo que Ele dá porque dá. Ele não era obrigado a criar anjo nenhum. E aquilo que não existe não pode merecer existir. Não podemos impor nossas ideias de justiça a Deus. Em vez disso, é por isso que nós temos a Bíblia. Nós nos inclinamos à justiça perfeita de Deus, ao ser perfeito que Ele é. Então, nós podemos entender o que é essa doutrina. A doutrina da eleição diz simplesmente que Deus faz o que Ele quer. Ela não está subjugada a um aspecto, mas a todos os aspectos. Ela diz que Ele é livre, em sentido amplo. A eleição se refere ao fato de que Deus escolhe para fazer o que Ele quer, da maneira que Ele aprouver. Se amanhã vai ter terremoto ou não, isso é uma questão dele querer ou não. E eu e você não vamos ser consultados. E se amanhã tiver terremoto, será bom, justo, o que Ele está fazendo. É isso. A doutrina da eleição nada mais é do que dizer que Deus faz o que Ele quer. Não num sentido, mas em todos. Ele é livre. Quando Ele age, Ele faz somente porque Ele deliberadamente quis fazer. Nunca é por compulsão, nunca é porque alguma coisa externa fez Ele fazer aquilo, nem como mérito, nem como demérito. Ele faz o que Ele quer, de acordo com a sua própria natureza, de acordo com o seu plano determinado na eternidade, de acordo com sua boa vontade. Ele decide o que Ele quer e o que Ele deseja, sem pressão, sem constrangimento de qualquer influência externa. Ele não é constrangido por méritos e Ele não é impedido por deméritos. É só por isso que existe o plano de salvação, queridos. Imagine se Deus fosse compelido pelo mérito. Aquelas pessoas mereciam ser salvas, não precisavam ser salvas. Agora, se o demérito impedisse Deus, ninguém era salvo, porque todo mundo tem deméritos. Então, Deus, o que a Bíblia diz, é que Ele não é constrangido por mérito de ninguém, ou seja, Ele nunca age porque alguém mereceu alguma coisa dele. Mas também, o demérito das pessoas não impedem que Ele haja, porque senão Ele não podia agir, porque todo mundo tem demérito. Ele é livre. A Bíblia não diz isso de vez em quando, diz isso o tempo inteiro. Por exemplo, na criação, Ele fez o que Ele quis.
Por que o céu é azul? Porque quis. Por que a árvore é verde? Porque quis. É isso. Ele é livre. Ele podia ter feito a árvore vermelha, sei lá, a terra cor-de-rosa e o arco-íris preto. Podia. Mas ele não quis. Ele é livre. Ele fez o mundo como ele quis. E quando ele fez, ele diz, e viu Deus que tudo que tinha feito era muito bom. Ele não perguntou a ninguém, o que você acha? Estou meio em dúvida aqui. Há uma apreensão, uma coisa, será que está bom? Não, ele fala, tudo é bom. Tudo que ele fez, sem consultar ninguém. Essa é a criação. Ele é soberano na criação. Ele é soberano em tudo que ele faz. Ele é soberano nos seus atos redentores. Isaías 25:1 diz, o Senhor, tu és o meu Deus. Exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque fizestes maravilhas. E os teus propósitos antigos são verdade e firmeza. Isaías 46:10, eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Eu digo, e o meu conselho será firme, e eu farei toda a minha vontade. Isaías 55:11, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca não voltará vazia, ela cumprirá aquilo que eu designei que ela fizesse. É assim, esse é Deus. A Bíblia não se constrange nessas afirmações. Romanos 9:17-20, porque diz as Escrituras a Faraó, para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece Deus de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, lá vem o filósofo reclamar, não é? Por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Qual é a resposta que Paulo dá? Quem és tu, homem, para discutir com Deus? Você se move, existe, se mexe nele, a tua boca está se mexendo por causa dele. Quem és tu para discutir com ele? Que espécie de sabedoria você acha que tem para discutir com Deus? Quem és tu, homem, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou, por que me fizeste assim? Não. Efésios 3:8-11, ele diz, a mim, o menor dos santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que estava oculto, desde todos os séculos, em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o quê? O eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele fez um propósito na eternidade em Cristo, e até os anjos estão aprendendo isso. Lá no Velho Testamento, e eu quero encerrar a primeira parte desse resumão, para irmos para o que interessa. Ele escolheu uma nação para si. A Bíblia diz que ele escolheu Israel entre todas as nações. Nação é feita de gente. Ele escolheu uma. Por que foi Israel? Nós não sabemos. Mas a Bíblia diz, em Deuteronômio 7:6, porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial. De todos os povos que há sobre a terra, ele escolheu a ti. Você vai perguntar, por que Deus escolheu Israel? Não escolheu? Porque ele quis. Porque ele quis. E aquelas pessoas não ouviram, não ouviram. Aquelas pessoas não ouviram aquilo que os profetas disseram, não ouviram, não. Elas nasceram, viveram e morreram sem ouvir. Tudo que elas tiveram é a revelação geral de Deus na natureza e suas consciências. E a Bíblia diz, por isso elas serão julgadas. E elas não são inocentes. Ele não tinha que escolher as nações. As nações não mereciam ser escolhidas. Ele não tinha que escolher ninguém. Deuteronômio 14:2, porque és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor te escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe seres o seu próprio povo. Ele escolheu. Salmo 105:43, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo. Salmo 135:4, porque o Senhor escolheu para si a Jacó, a Israel. Porque o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para o seu próprio tesouro. Ele fez isso. Ele optou. Ele diz, não porque os israelitas eram melhores, eles eram ruins. Ele só escolheu isso porque ele decidiu escolher. Todos os povos da terra pertencem a ele. Ele escolheu se revelar, e esse povo é o que ele fez. Certa pessoa disse, eu acho muito estranho que Deus tenha escolhido logo os judeus. Acho isso engraçado.
Não é? De fato, é estranho. Mas Deus escolhe quem Ele quer pelas razões que só Ele tem. Deus nunca explicou por que escolheu Israel. Ele disse só assim: eu não te escolhi porque você era o maior, porque você não era o maior. Eu não te escolhi porque você era mais santo, porque você não era. Eu te escolhi porque eu te escolhi. Sabe? Igual Ele disse para Moisés: diz lá que eu sou, te enviou. Eu, o Senhor. A nação de Israel não era a única destinatária dessa escolha. Sabe? Quando Deus bradou do céu em Lucas 9:35, Ele diz: dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, o escolhido, o ouçam. A Bíblia chama os anjos que não pecaram de anjos eleitos, porque essa é a única explicação que o apóstolo Paulo tem para eles não terem caído. Então Paulo diz assim em 1 Timóteo 5:21, eu os exorto solenemente, diante de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. Os anjos escolhidos. Em todo o Novo Testamento, a igreja é chamada de povo escolhido de Deus. Colossenses 3:12, 1 Coríntios 1:27, 2 Tessalonicenses 2:13, 2 Timóteo 2:10, Tito 1:1, 1 Pedro 1:1, 2:9, 5:3, Apocalipse. A Bíblia não fala sobre isso de vez em quando. Essa é a história da Bíblia. Um Deus soberano, que tem um plano eterno, que faz tudo como lhe apraz. Colossenses 3:12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Qual é a base de Paulo para que aquelas pessoas se revistam disso? Porque vocês são escolhidos de Deus. Em 1 Coríntios 1:27, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Paulo não está dizendo que os loucos, as coisas loucas do mundo escolheram Deus, é o contrário. Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu aquilo que não era sábio, Ele escolheu. Em 2 Tessalonicenses 2:13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos. É o que Paulo diz, 2 Timóteo 2:10, por isso eu suporto tudo. Paulo diz, eu sofro, eu apanho, eu morro, eu vou ser assassinado. Por quê? Por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação, que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Por isso, é por causa dos eleitos que eu sofro. Tito 1:1, Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade, que conduz à piedade. 1 Pedro 1:1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus. Pedro, 1 Pedro 2:9, vós, porém, são a geração eleita. 1 Pedro 5:13, vamos pular, Apocalipse 17:14, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com Ele, chamados e eleitos e fiéis. Os que estão com Ele, chamados e eleitos, vão vencer junto com Ele. O que significa que a igreja é uma comunidade de escolhidos, de eleitos. É o que Efésios 1:4 diz. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo. Quando Jesus olha para os seus discípulos, ele disse, João 15:16, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Jesus estava enfatizando essa verdade que Paulo enfatizou, Moisés, Isaías, Jeremias, todo mundo. O Novo Testamento reitera passagem por passagem. Atos 13:48 diz, ouvindo isso, os gentios se alegraram e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Em Efésios 1:4 e 6 diz, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em suas cartas aos Tessalonicenses, Paulo diz, vocês têm vivido uma vida em meio a este mundo, e qual é a razão? Sabemos, irmãos, amados de Deus, que Ele escolheu vocês. 1 Tessalonicenses 1:4. Deus vos escolheu, 2
Tessalonicenses 2,13, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e fé na verdade. Os crentes são aqueles que Deus escolheu tirar dessa massa de pecado que é o mundo. Em algumas passagens, a palavra presciência aparece junto. Por exemplo, em 1 Pedro 1:2, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Como eu disse, algumas pessoas tentam fugir dessa avalanche, dizendo, está vendo esse texto aqui, é porque Deus previu o futuro. Que futuro? Quem causou o futuro que Ele previu? A Bíblia, quando fala sobre o futuro e a presciência de Deus, fala sobre tudo que Deus decretou, porque tudo acontece nele. Não é o futuro causado por um outro ser que ele consegue enxergar, porque esse ser não existe. Um ser que mantém tudo. A Bíblia diz que Jesus mantém tudo pela palavra do seu poder. Agora, no passado, no futuro, Ele criou tudo. E o apóstolo Pedro usa no mesmo capítulo, de novo, a mesma palavra, sobre Jesus. Não é? E ele diz que Jesus, no versículo 20, foi conhecido por Deus na eternidade. A mesma palavra que é usada no grego, no mesmo texto, prognóstico. Ou seja, não é que Jesus, imagine isso, o sangue de Jesus que Deus conheceu na eternidade. Aí, a ideia seria mais ou menos essa: Jesus estava aqui no mundo, mataram ele, aí o Pai lá na eternidade viu ele sendo morto e pensou, vou usar isso. Não, Jesus já veio para o mundo para morrer. Quando a Bíblia diz o sangue de Jesus que Deus conheceu desde a eternidade, Ele não está falando que um certo Jesus morreu e lá da eternidade Deus viu, e não. Isso é patético. Jesus veio para morrer, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu me humilhei, me tornei um homem e fui obediente até a morte. Obediente porque Ele queria. A morte é o plano dEle. No entanto, a Bíblia diz que Deus conheceu essa morte desde a fundação. Por quê? Porque esse era o plano dele, era o que Ele tinha decretado. Ele é o Cordeiro que morreu desde a fundação do mundo. Então a palavra aparece no versículo 20. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um Cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, antes da fundação do mundo. Esse sangue foi conhecido antes da fundação do mundo. Não quer dizer que algum outro ser, sei lá, não é, na cabeça de alguém, mandou Cristo ao mundo. Cristo e o Pai são um, mas vai na ideia do outro, para a gente tentar entender, não é? E aí Cristo veio ao mundo, morreu, e Deus na eternidade viu e pensou, cara, vou aproveitar essa coisa. Isso é patético. Deus conheceu o sacrifício de Cristo na eternidade, porque Ele decretou esse sacrifício. É isso. E nós podíamos ficar no 9º capítulo de Romanos, não é? Em que alguém, quando ouviu todas essas coisas, disse, não, mas Deus, quem és tu, homem, para discutir isso com Deus? Enfim, Deus tem tudo em suas mãos, as nações, os homens. Alguém me pergunta, por que você acredita em todas essas verdades? Francamente, eu vou dizer porque eu acredito. Eu acredito porque a Bíblia diz. Porque a Bíblia diz em todo canto, em todo lugar. É por isso que eu acredito. Se alguém me perguntasse se eu era capaz de inventar uma coisa dessa, nenhum ser humano era. O ser humano só inventa doutrinas que exaltam o ser humano. E essa doutrina exalta totalmente a Deus. Por que eu acredito no inferno? Que ele é eterno? Porque a Bíblia diz. Eu sou chamado, e cada um de nós, a pregar o que Deus disse. Sabe? Essas verdades são fundamentais para o regenerado, porque ele é sensível à palavra de Deus. A Bíblia fala sobre a Trindade. Quem pode conceber uma coisa dessa? Um Deus só, mas 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você perguntar, pastor, você entende completamente como isso funciona? Eu não entendo, não. Mas você acredita nisso? Lógico que acredito. Eu acredito porque a Bíblia diz que o Pai enviou o Filho, que o Filho enviou o Espírito Santo. Eu não vou perguntar a Sócrates o que ele pensa. Eu sei que ele vai achar que isso é muito difícil. Eu prego sobre a doutrina da Trindade porque ela está na Bíblia. Eu prego sobre o inferno porque a Bíblia diz.
Eu prego sobre a eleição porque a Bíblia diz. Eu prego que Deus é soberano porque essa é a revelação bíblica. Eu não tenho dificuldade com nenhuma dessas doutrinas. A Trindade, será que você é capaz de acreditar? Acredito, não tem dificuldade. Ela é enorme, muito maior do que a minha mente, sem dúvida. Mas é o que a Bíblia diz. Então a doutrina da Santíssima Trindade, eu não tenho dificuldades. Porque é o que a Bíblia diz. A verdade da eleição foi revelada por Deus, então ela é abraçada por mim. E eu não a questiono, não questiono nada que Deus diz. Eu abraço com alegria toda a verdade bíblica. Você tem uma Bíblia para quê? Para acreditar nela. Se você não acredita na Bíblia, joga a Bíblia fora e vai fazer outra coisa. Mas você não pode decidir o que a Bíblia diz. Os salvos acreditam no que a Bíblia diz. Em Adão, todo mundo pecou. Em Adão, todo mundo está condenado. Ah, eu não posso. Eu posso, porque é o que a Bíblia diz. Porque ele pecou, todos pecaram. É o que a Bíblia diz. Ah, Jesus morreu e pela justiça dele, ele vai salvar todo o seu povo. Como é possível isso? A Bíblia diz. Ah, quando Jesus morreu, eu estava morrendo em Cristo e tudo de mal que eu fiz foi punido em Cristo. Ah, eu não posso aceitar isso, então não pode. Então esqueça, o Evangelho é o que o Evangelho diz. Ele castigou em Cristo os meus pecados. Eu acredito, não tem dificuldades. Então a Bíblia diz. E todos, em Daniel 4,35, e todos os moradores da terra são reputados em nada. E segundo a vontade de Deus, Ele opera com todos os anjos e com todos os moradores da terra. E ninguém pode estorvar a sua mão e nem perguntar a Ele o que Ele está fazendo. Por que eu acredito nisso? Porque Daniel está dizendo. Porque essa é a palavra de Deus. Isaías 45:7 diz: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal, eu, Senhor, faço todas as coisas. Em Lamentações 3:38 diz: porventura da boca do Altíssimo não sai tanto o mal quanto o bem. Não foi Ele que amaldiçoou essa terra, não foi sua boca que criou o inferno, não é da boca dele que saiu todas as palavras de graça e misericórdia. Sim, o Salmo 47:2, 83:18 diz que Ele é o Altíssimo. Gênesis 14:19, Isaías 37:16 diz que Ele é o regente dos céus e da terra, aquele contra o qual ninguém pode lutar. É o que está escrito em 2 Crônicas 26, Jó 41:10, Isaías 43:13. Ele é todo poderoso, Ele opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É o que Efésios 1:11 diz, Isaías 14:27, Apocalipse 19:6. A Bíblia diz que Ele é oleiro e que Ele molda e dá forma segundo a sua vontade. É o que Romanos 9:18-22 diz. Em suma, Deus é decisivo, Deus é determinante, Ele controla todas as coisas, é o que a Bíblia diz, em Provérbios 16:9, em Provérbios 19:21, em Provérbios 21:1, em Êxodo 3:21, 22, 14:8, em Esdras 1:1, em Daniel 1:9, em Tiago 4:15, é o que a Bíblia diz. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Daniel 1:19, ou seja, Deus fez o cara gostar dele. Você pensa, não, o cara tinha que gostar dele ou não, Deus não podia fazer nada disso. Mas a Bíblia diz, Deus fez o chefe dos eunucos ter simpatia por Daniel. Deus fez, porque o coração do eunuco está na mão dele. Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que dirige os seus passos. Ou seja, Deus é que decide a história, é Deus, é Deus, é Deus. Esdras 1:1 e 2, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Isso foi profetizado muito antes, mas o rei Ciro, o grande rei persa, disse: Deus mandou eu construir e mandar o povo de volta, eu vou ter que fazer. Deus fez isso. Ciro era um pagão, mas Deus fez. Ele é Deus.
Com esse resumo em mente, voltemos ao nosso texto, pelo tempo que nós temos para encerrar. A questão toda é: por que Deus determinou eleger os redimidos? Esse é o ponto central e maravilhoso, sabe? Embora a doutrina da eleição se aplique a todas as coisas, ou seja, Deus faz tudo como Ele quer, Ele faz escolhas e cria o mundo, não cria o mundo como quer, escolhe Israel. Mas na Bíblia, e especialmente no Novo Testamento, as escolhas de Deus, e essa doutrina está ligada àquilo que Ele faria em Cristo, em seu povo, aqueles que Ele iria salvar e colocar em Cristo. A questão é, por que Ele fez isso? Essa questão é crucial, é o que Paulo estava explicando. Porque Ele soberanamente determinou, a partir da eternidade passada, salvar um segmento da humanidade caída, merecedora da sua ira, para ser redimida. A resposta está na Bíblia, não é? Para responder essa pergunta, nós temos que ir ver o que Deus fez na eternidade, não é? Por que Ele faz isso? Certamente não é por causa de nós. Nós, homens caídos, precisamos nos render à sabedoria infinita de Deus, como Paulo, em Romanos 11, 33 a 36, ó profundidade das riquezas. Foi quando ele olhou para essas coisas que ele disse isso. Então a eleição divina é uma promessa de Deus. Ela está fixada numa promessa que Deus fez. E a resposta começa em Tito 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, em esperança de vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Nesse versículo, Paulo define o que é salvação, sabe? Ele liga ela a promessa que Deus fez na eternidade. É isso. E a salvação em sua plenitude consiste de 3 coisas. Justificação. É a salvação do pecador no momento da conversão. A penalidade dele. Ele é justificado porque Deus castigou em seu Filho o pecado dele. Ele é justificado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira parte. A segunda parte da salvação é a santificação. Algumas pessoas perguntam, por que só pega tanto sobre santificação? Porque essa é o que a Bíblia diz. A salvação em curso na vida do pecador. Deus operará a santificação na sua vida. É o que a Bíblia diz. E por fim, a glorificação, que é a salvação do pecador final. Essas 3 coisas que Paulo disse nesse texto aqui de Tito, resumindo o Evangelho. Como ministro do Evangelho, Paulo enfatizou cada um desses aspectos. E um ministro do Evangelho que não faça isso, não é ministro do Evangelho coisa alguma, porque não está pregando o Evangelho. Justificação, santificação, glorificação. Porque Paulo entendia a justificação, ele pregou o Evangelho. Por que Paulo pregou o Evangelho? Porque ele entendeu a justificação. Ele era apóstolo por causa disso. Então ele diz aqui em Tito, apóstolo por causa da fé dos eleitos de Deus. Tito 1:1. Ele sabia que só através da pregação Deus chamaria os seus eleitos. Deus havia de justificar aqueles que Ele havia escolhido para salvar, como está em Romanos 10, 14 e 15. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Porque ele entendeu a justificação, que os escolhidos de Deus precisavam ser justificados. Ele diz, por isso que eu prego, por causa da fé dos eleitos. E por que Paulo enfatiza a santificação em suas cartas? Porque ele entendeu que essa santificação era progressiva. É o que ele diz no texto. Seu conhecimento da verdade que conduz à santidade, que conduz à piedade. Ele diz, o conhecer da verdade leva à santidade. Então ele pregava a santificação. Esse processo diário. E porque Paulo entendia a glorificação, ele dá o terceiro ponto.
na esperança da vida eterna, que é a consumação, é o clímax. Paulo pregou o evangelho de Cristo com muita clareza. Para quê? Para que o eleito pudesse acreditar. Ele diz, a mensagem da cruz é um escândalo. Os judeus ficam escandalizados, os gregos acham que é loucura, mas para os que são salvos, ela é o poder de Deus. Ele sabia que tinha que pregar por isso, por causa da fé dos eleitos. Então ele ensinava a verdade, e depois que eles criam, ele ensinava a santificação. Por quê? Porque é o que Deus disse, justificados para uma vida de piedade. Paulo, servo de Deus, então, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos, ou seja, a fé, a justificação, os eleitos precisavam ser chamados a isso, segundo a fé dos eleitos, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade, ou seja, a vida santa, leva a vida santa, e a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, o evangelho é essas coisas, e isso tudo tem a ver com uma promessa de Deus, porque Ele não pode mentir, prometeu, antes dos tempos eternos. Tendo resumido a salvação em 3 fases, Paulo diz que Deus, que nunca mente, prometeu antes dos tempos eternos. Paulo está desdobrando o milagre da salvação, e ele diz, essa salvação se baseia numa promessa que Deus fez na eternidade. A salvação que nós pregamos se baseia numa promessa que Deus fez na eternidade. Ele não pode mentir. O fato de que Deus não pode mentir é auto-evidente, como a Bíblia atesta. Em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem. Ou como Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade. Ele é a verdade, Ele não pode mentir. Paulo disse, tão certo como Ele não pode mentir, Ele fez uma promessa, e essa salvação tem a ver com essa promessa feita na eternidade. Como Ele não pode mentir, então haverá a justificação, a santificação e a glorificação, ou seja, uma fé, uma salvação completa. Então esse Deus que é verdade, o único Deus verdadeiro, prometeu lá na eternidade algo que faz com que Ele salve homens, que Ele escolheu para mostrar o seu desejo lá na eternidade. Ele diz aquilo que Ele prometeu antes dos tempos eternos, e Deus reiterou isso através de toda a sua palavra. Efésios 1, 4, 5, como a gente já viu, diz, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos, aquilo que nós falamos, irrepreensíveis diante de Deus em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para sermos segundo o beneplácito da sua vontade, para sermos a imagem de Cristo, ou seja, a glorificação. Hebreus 13, 20, ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Foi antes dos tempos eternos. Paulo está dizendo, toda a salvação tem a ver com uma promessa que Deus fez antes dos tempos eternos. Então ele diz em Tito 1, como nós lemos, o apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus, e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Então ele vai para o versículo 2, em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu nos tempos eternos. Agora, a pergunta é, a quem Deus fez uma promessa nos tempos eternos? A quem Deus fez uma promessa antes de criar todas as coisas? Antes de Ele criar qualquer ser humano, qualquer anjo, qualquer universo, antes da criação, a Bíblia diz, Deus fez uma promessa a quem? Isso mostra que, o que a Bíblia quer mostrar, que toda a salvação está ligada a algo que Deus fez, quando nenhum de nós existíamos. A salvação é algo muito maior do que a humanidade, muito mais profundo. Em 2 Timóteo 1, 9, Paulo dá a resposta, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu propósito e graça, que foi dado a nós em Cristo, antes dos tempos eternos. Essa frase, antes do tempo eterno, ela se repete. Literalmente é o que ele está dizendo, lá na eternidade, Deus tomou uma decisão imutável, irrevogável, de conceder salvação aos remidos. É sobre essa promessa que Tito 1:12 está falando. Mas qual era a finalidade? Por que Deus fez essa promessa? Simplificando, é uma promessa que Deus fez a si mesmo.
Na eternidade só Deus existia. Mas para ser mais específico, é uma promessa que o Pai fez ao Filho. É nessa relação da Trindade que está o mistério da salvação. O plano de Deus, desde a eternidade passada, foi resgatar um segmento da sociedade humana através de Jesus Cristo, para a glória de Cristo. É o que 2 Timóteo 4,18 diz. Houve um momento na eternidade passada, e isso vocês veem a dificuldade, nós não podemos falar sobre momento na eternidade passada, porque não existia tempo. Mas, o que nós vamos fazer, se nós não temos palavras suficientes para isso? O nosso tempo acabou, o pessoal está dizendo lá em cima. Ainda temos algum tempo. Eu decidi isso agora aqui. Houve um momento na eternidade passada que Deus desejou profundamente expressar o seu amor perfeito e incompreensível pelo Filho. É aquilo que Jesus disse: aquele amor que tu tinha comigo antes de que tudo fosse criado. Nesse amor, que é a coisa mais poderosa que existe, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o amor entre a Trindade. A Bíblia diz que lá na eternidade o Pai quis expressar esse amor, e Ele escolheu dar para o Filho uma humanidade redimida, como um dom de amor, como um presente de amor, uma companhia de homens e mulheres, cujo propósito em toda a eternidade era glorificar a Cristo perfeitamente. E você diz: por que então Ele não fez os anjos fazer isso? Porque os anjos são para a glória de Cristo, mas eles não podem expressar perfeitamente a glória de Cristo, porque existem muitas características de Cristo que o Pai queria ver exaltada, que só a redenção podia mostrar. Como Ele foi capaz de se humilhar, como Ele abriu mão da sua glória, como em tudo Ele era obediente ao Pai, como Ele era humilde. Todas as condições de Cristo exaltado em glória não poderia mostrar essas perfeições de Cristo, como Ele era obediente até a morte, como Ele estava disposto a ir até a cruz, como Ele faz qualquer coisa que o Pai lhe peça, como esse amor entre eles é infinito. Só os anjos não podiam mostrar essas verdades. Só a redenção, só a morte, o sacrifício, a cruz, a vitória. Então só uma humanidade redimida do seu pecado, como beneficiários de tudo aquilo que Cristo fez, salvos sem merecer nada, mas tudo por causa de Cristo, sua obediência, sua morte, seu sacrifício, mostrariam a eterna grandeza infinita de Cristo em todas as coisas, tanto na sua glória, quanto na sua humildade, tanto no seu poder, quanto na sua sujeição, na sua obediência. Então mostraria a glória da graça e da misericórdia de Cristo. Então o Pai determinou dar ao Filho uma humanidade redimida como expressão perfeita de quão maravilhoso é o Filho. Ao fazer isso, o Pai escolheu todos aqueles que compõem a humanidade redimida, cujos nomes estão no livro da vida. Como está em Apocalipse 13:8, diz assim: todos os habitantes da terra, todos, adorarão a besta. A saber, quem vai adorar a besta? Todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro do Cordeiro que foi morto antes da criação do mundo. Aqueles que não tiveram seus nomes lá escritos antes da fundação do mundo, vão adorar a besta. Agora, olha isso invertido em Apocalipse 17:8. A besta que você viu, era e já não é. Ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a criação do mundo, ficarão admirados, quando virem a besta, porque ela era e agora não é, e entretanto virá. Ou seja, vão ficar admirados quem? Aqueles que acreditaram naquilo, mas que não têm os seus nomes desde a fundação do mundo escritos. Ou seja, o presente de Deus para o Filho era uma humanidade redimida, uma congregação de homens indignos, que mereciam ir para o inferno, mas que vão se tornar santos por causa de Cristo.
vão se tornar puros por causa de Cristo e vão existir para glorificar a Cristo para todo sempre. Em João 6, é isso, é um presente do Pai para o Filho. Essa é a promessa, esse é o pilar de todo o plano de Deus. Em João 6, Jesus diz: tudo o que o Pai me deu, todo aquele que o Pai me deu virá a mim, e quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Todos aqueles que o Pai me deu virão, é o presente do Pai para mim. E no versículo 37 ele diz: todo o que o Pai me deu virá a mim, e quem vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No versículo 44, ele diz: ninguém pode vir a mim, se o meu Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém. Porque a minha igreja é um presente do Pai para mim. Eu dou a vida por ela. Eu não posso negar o presente que o Pai me dá. Eu não deixarei se perder, porque é um presente do meu Pai. Em outras palavras, o Pai atrai pecadores, a fim de que Ele possa presentear, como um presente de amor ao seu Filho, para mostrar tudo aquilo que o Filho é. É por isso que Paulo diz: tudo foi criado por Ele, para a glória dEle, para mostrar essa glória. Todos aqueles que são atraídos vêm. A salvação, então, ela não vem aos pecadores, porque eles são inerentemente desejáveis, mas porque o Filho era digno desse presente do Pai. É o que a Bíblia diz. Os homens indignos são salvos por causa de Cristo. Afinal, o propósito da redenção é que o Filho seja eternamente exaltado nos pecadores que Ele redimiu com o seu sangue. E em resposta ao amor ao Pai, o Filho aceitou o presente. Eu aceito morrer por eles. Eu aceito ser um presente para mostrar, um presente de amor. Eu aceito morrer por eles, entregar minha vida por eles, guardar eles, até apresentar diante de Ti, Pai, santos e imaculados em glória. É a gratidão perfeita do Filho para com o Pai, que é o braço forte que faz com que os homens que Ele salva não se percam. Então, no versículo 39 do capítulo 6 de João, ele diz: esta é a vontade do meu Pai que me enviou. Qual é a vontade do meu Pai? Meu Pai me enviou. Qual é a sua vontade? Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu, mas que eu ressuscite eles no último dia. Essa é a vontade do meu Pai. Aqueles que Ele me deu, a vontade dEle é que eu não perca nenhum. Quando o Filho recebe aqueles que o Pai chama, Ele mantém seguro. Por quê? Porque esses que Ele recebe são dignos de salvação? Não, por causa do Pai, porque é um presente do Pai. Ele diz: a vontade dEle é que eu não perca nenhum que Ele me deu. Quando o Filho levanta aqueles que irão adorá-lo eternamente, Ele cumpre o plano que o Pai propôs na eternidade. É por isso que Jesus diz no versículo 38 aqui no texto: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Ele está dizendo para nós: esse plano não é meu. Eu não fiz um plano e por isso desci. Meu Pai fez um plano. É o plano dEle. É por isso que Paulo diz: em amor o Pai nos predestinou. É o plano do Pai. Eu cumpro esse plano. Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Sabe? Esse plano, como o Senhor explicita no versículo 39, abrange a futura ressurreição. Ele diz: eu os ressuscitarei no último dia, porque essa é a vontade do meu Pai. No 39, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que Ele me deu, mas que eu ressuscite eles no último dia. Sem dúvida, aqui está a base da doutrina da segurança eterna. A doutrina da segurança eterna não é porque os crentes verdadeiros são fortes e não caem, é porque Jesus disse: eu não vou perder, eu não vou deixar perder nenhum, porque a vontade do meu Pai é que nenhum se perca. Não é porque eles podem, não é porque eles são fortes, é porque eu não deixo. Eu sou Deus. Esses homens são presentes do meu Pai. Cristo protege aqueles que o Pai escolheu e deu a Ele. É o que Ele diz. Eles são preciosos para Cristo. Cristo dá vida por eles, morre por eles na cruz. Por quê? Porque eles são belos? Não. Paulo diz: nós somos salvos quando éramos ímpios. Por que Ele faz isso? Porque Ele dá vida pelas ovelhas. Porque o Pai deu essas ovelhas para Ele. É por isso. Ele dá vida, Ele ama a igreja assim, porque ela é um presente do Pai, é por causa do Pai. É por isso que Paulo diz
nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as coisas presentes, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar cada um de nós do amor de Deus que está em Cristo. Romanos 8, 38 e 39. Esta é uma verdade profunda que João 17 reitera. Jesus está orando, ele está a horas da sua morte. Ele vai experimentar um período de separação do Pai, de abandono, como está em Mateus 27, 46. Ele vai suportar a ira do seu Pai pelo pecado dos redimidos, como está em Isaías 53, 10, 2 Coríntios 5, 21. Então ele reconhece que enquanto ele está na cruz, sendo abandonado por Deus, ele não pode fazer o que ele faz sempre, que é proteger aqueles que o Pai deu a ele. Então em João 17, 9 a 15, ele faz uma oração: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo. Ele quer deixar claro, por eles quem? Por aqueles que tu me deu. Eu rogo por eles, não oro pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por eles, como era o propósito do Pai na eternidade. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Nesse contexto, Jesus está orando, ele quer deixar bem claro: não estou orando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Ele diz mais na oração: não só por aqueles que estão aqui agora, mas aqueles que ainda no futuro hão de crer. Oro por eles, eu os protejo, protege-os, enquanto eu vou estar sendo entregue à morte. Jesus já tinha afirmado em João 10, 29, meu Pai que lhes deu para mim é maior do que tudo, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. O Pai que me deu as ovelhas é maior do que tudo, ninguém pode tirar dele o que ele me deu. E no versículo 24, Pai, de João 17, quero que eles também, os que você me deu, possam estar comigo, onde eu estiver, para ver a minha glória. Esse era o propósito lá na eternidade, que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Todo o plano eterno está calcado na promessa que o Pai fez ao Filho: eu te darei um povo para revelar toda a sua glória, e para que durante toda a eternidade eles existam para glorificar o seu nome, para mostrar todas as qualidades perfeitas que tu tens. A igreja é um presente de amor do Pai para o Filho. Toda a motivação de Cristo em relação à igreja é porque ela é um presente do Pai. E a motivação para o Pai dar o presente é bem clara, para que pudesse evidenciar o amor que ele teve para com o Filho antes da fundação do mundo. Então, claramente, há um sentido agudo nas doutrinas da graça, que vão muito além das nossas capacidades finitas. É uma relação entre a Trindade. Tudo que acontece no tempo tem a ver com esta relação entre a Trindade, que está além de toda a nossa capacidade de compreender o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada coisa que acontece está dentro desse propósito que o Pai fez. Por isso que a Bíblia sempre fala que o plano é do Pai, o Pai envia o Filho, o Pai faz, o Pai planejou. Esse é o plano eterno. Então Romanos 8, 29 e 30 diz: para aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aqueles que predestinou também chamou, e os que chamou também justificou, e os que justificou também glorificou. Ou seja, embora pudéssemos pregar 1000 sermões sobre esse texto,
Quando Deus nos predestinou, o seu propósito eletivo não era nós, não era quem vai ser salvo, era mostrar a glória de Cristo. Então ele não limitou a sua predestinação à justificação, porque o homem podia ser justificado e morrer, ir para o inferno, mas aos que ele predestinou, ele justificou. A esses ele dá a santidade, e a esses ele glorificou. A predestinação, como é uma homenagem de amor ao filho, ela é do início ao fim, ela não pode falhar, porque senão o presente que o pai quis dar ao filho não acontece. Se o filho falhasse em morrer, ele falharia em receber o presente de amor do pai. Então nós não fomos escolhidos só para ser justificados, mas para sermos santificados, e para sermos glorificados, e para existirmos para sempre para a glória de Cristo. O que Deus começou na eleição, lá na promessa da eternidade, ele vai até o fim, que é a glorificação. Em segundo lugar, ele não só escolheu uma parte da humanidade perdida para glorificar a Cristo, mas para ser um retrato de Cristo. Os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, sabe? Para serem cópias. Dizem que a melhor homenagem é a imitação, ou seja, ele vai fazer isso, cópias de Cristo, serem a imagem de Cristo, pessoas que vão expressar quem Cristo é, por toda a eternidade. É isso, esse é o plano. 1 João 3,12 e Filipenses 3:20 e 21 diz: amados, agora somos filhos de Deus, mas não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. E em Filipenses, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Nós vamos ser nossos corpos gloriosos semelhantes a Cristo, a humanidade de Cristo que veio a esse mundo e que está à direita do Pai agora. É isso que vai acontecer. Então, o que nós lemos no início é a resposta do Filho a isso. Essa é a causa da eleição. Não teve nada a ver conosco. Essa é a causa de Jesus dizer: não, Pai, se possível, passe-me esse caso, mas se não for, se a tua vontade é essa mesmo, eu vou até o fim. Isso não tinha nada a ver conosco, era a promessa de Deus para ele: eu não vou deixar perder os que tu me deu. Então o apóstolo Paulo diz: qual é a resposta do Filho? Todo o plano eterno é um presente de amor do Pai para o Filho. E aí eu acho esse texto dos mais maravilhosos que a mente humana nesse mundo pode receber como revelação daquilo que é a Trindade. Então, em 1 Coríntios 15, 25 a 28, Paulo diz: pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ele quem? O Pai. Paulo, para que ninguém tenha dificuldade, diz: ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, Deus Pai, que tudo submeteu a Cristo. Aí olha o que vai acontecer. Todo esse era o plano do Pai, é o que Paulo está contando. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, todas as coisas, como o Pai planejou, então o próprio Filho, essa já é a resposta do Filho ao presente do Pai. Então, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Não é maravilhoso? O Pai sujeitou tudo ao Filho. Quando tudo isso estiver completado, o plano eterno, o Filho vai se sujeitar àquele que sujeitou todas as coisas a Ele. O Pai teve um plano, um presente para o Filho, e essa é a resposta do Filho ao Pai, de gratidão. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Para quê? A fim de que Deus seja tudo em todos. Amém, queridos? Amém? Esse é o plano de salvação. É maravilhoso. É maravilhoso. É muito maior do que homens, do que planetas. É o Pai
dando um presente de amor ao filho, e o filho respondendo, sujeitando tudo ao pai de novo. É uma relação entre a Trindade, é aquele amor eterno que Jesus disse, aquele amor que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Tudo que foi criado foi só para expressar esse amor, essa glória. Isso é maravilhoso. Naquele tempo será colocado em sujeição todas as coisas a Cristo, incluindo a morte, tudo será o fim. Então o próprio Filho também será submetido a Ele, ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Em outras palavras, quando o dom de amor da humanidade redimida tiver sido dado a Cristo, então Ele vai pegar essa humanidade redimida, inclusive Ele próprio, e vai dar tudo de volta para o Pai. Toma tudo de volta, Pai. É amor. O Pai quer dar tudo ao Filho, mas o Filho quer dar tudo ao Pai. Isso é maravilhoso. Naquele momento, os propósitos redentores de Deus terão sido realizados. O plano eterno de Deus. Quando o Filho sujeitar tudo ao Pai de novo, terá se cumprido a aliança eterna, feita lá na eternidade, quando nada existia. A doutrina, então, da eleição é o cerne da história da redenção. Não é alguma doutrina insignificante, esotérica, que possa ser banalizada ou falada só em seminários para as pessoas mais informadas. É essas verdades das doutrinas da graça que informam e dão sentido ao nosso evangelismo, à nossa pregação, que dizem a nossa identidade, que diz por que Cristo morreu por nós, por que Ele nos salva, porque nós somos indignos e Ele não nos manda para o inferno. Também ajuda a entender o amor de Cristo para com a igreja, porque Ele dá a vida por ela, porque ela é um presente do seu Pai. A igreja é preciosa para Ele, e Ele está disposto a sofrer tudo pela igreja. Por quê? Porque Ele é um dom. 2 Coríntios 8:9, embora Ele, o Filho, sendo rico, mas por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. Seja a atitude de vocês a mesma que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual ao Pai era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente ao Pai até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus Pai o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai, porque Jesus vai sujeitar todas as coisas ao Pai novamente. Ele deixou infinitas riquezas espirituais para nós. Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos com seus sofrimentos, para que também com Ele participemos da sua glória. Ele abraçou a miséria mais profunda, porque esse era o presente do seu Pai, e revelaria tudo o que Ele é, todo o seu caráter, sabe, sua glória e sua humildade, sua humilhação. Deus o tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. É isso, esse é o Evangelho. É por isso que Paulo, quando encerra o livro de Romanos, ele diz, a profundidade das riquezas. Quem conheceu a mente de Deus, esse amor, é maravilhoso, é maravilhoso. Nós nos submetemos, tudo se submete a Deus. O plano eterno é um dom de amor do Pai para o Filho, desde a eternidade. Os crentes são só uma pequena parte da história da redenção. Os crentes não são o centro dela, nem o propósito. Eles são um presente de amor para o seu Filho. Ao escolher uma comunidade redimida, ele não estava pensando que nós merecemos ser salvos. Ele estava pensando na glória do seu Filho, por causa do amor do Pai para com o Filho. O Filho protege aqueles que o Pai escolheu para Ele, promete salvá-los e não deixá-los se perder.